Amém? Todo mundo abriu lá em Gênesis capítulo 22. Quem não trouxe a sua Bíblia física ou virtual, nós podemos acompanhar aqui. Gênesis capítulo 22, do início do capítulo, versículo 1. Eu creio que todos conhecem essa história. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs no ombro de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar, Deus havia indicado. Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou: Abraão! E disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como estrelas do céu, ou os grãos da areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Betseba, onde Abraão ficou morando. Amém? Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, eu te entrego, Senhor Deus, o meu coração, os meus lábios diante de Ti. Assim como o Senhor imprimiu, Senhor Deus, essa palavra no meu coração, que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, imprimir, Senhor Pai, no coração de cada um, no coração da Tua igreja. Pai, eu te suplico e te peço, a todo o inimigo que vem roubar a semente da Tua palavra, seja exterminado, seja repreendido, seja retirado desse lugar. Que a mente e o coração de cada um possa estar aberto para receber a Tua palavra,
Senhor Deus, e possamos sair deste lugar com o coração totalmente transformado, com o coração, Senhor Deus, cheios, Senhor Deus, da Tua presença, cheios, Senhor Deus, da Tua graça e do Teu amor. Pelo poder do Teu Evangelho, Senhor Deus, eu proclamo a vida, Senhor, da Tua igreja diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra se chama entrega. Nós temos vivido desde o início do ano diante de uma palavra de casa cheia e casa pronta. Deus tem nos lançado em um tempo, em um novo ciclo. E nesse novo ciclo e nessa nova caminhada em que estamos, nós temos visto tanto que Deus já está fazendo no nosso meio. O que Deus tem proporcionado, o que Deus tem lançado no nosso meio, tem sido coisas grandes. E os nossos corações têm vislumbrado coisas extraordinárias. Mas eu quero falar hoje de entrega. Eu quero mostrar para vocês um lugar profundo em Deus, um ambiente em Deus mais profundo. Porque o lugar raso é um lugar aonde Deus te dá. Mas um lugar mais profundo é aquilo que Deus tem de você. E é esse lugar que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu comecei a observar os capítulos que faz menção da vida de Abraão. Você vê que no capítulo 12, Deus chama Abraão e estabelece uma palavra. No capítulo 13, Deus se separa, Deus pede a Abraão para se separar do sobrinho dele. E através daquela palavra, Deus promete uma terra. No capítulo 12, Abraão entra em guerra com alguns reis. E após essa guerra, ele vai estar com Melquisedeque. Melquisedeque ali tipifica Cristo, faz uma ceia com ele. No capítulo 15, Deus faz uma aliança. Deus começa a estabelecer através da palavra, no capítulo 12, uma aliança com ele. No capítulo 16, Agar é lhe dada como mulher. Capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ele deixa de ser chamado o pai ilustre para se tornar o pai de multidão, pai de uma multidão. No capítulo 18, Abraão recebe a visita de 3 anjos. No capítulo 19, Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas Ele intercede pela cidade, Ele intercede pelo sobrinho dele. No capítulo 20, Abraão nega a esposa que ele tem por medo de morte. No capítulo 21, aquilo que era promessa se materializa. Isaac nasce. Mas no mesmo capítulo, Abraão teve que expulsar Ismael. E aí vem o capítulo 22. Onde Deus coloca em prova Abraão. A vida cristã, quando nós caminhamos, nós temos uma dimensão de Deus e na verdade nós sempre queremos algo de Deus. E não está errado, porque quando você olha para os evangelhos, você vê a caminhada de Cristo, você vê que Cristo em algumas vezes fala assim: o que queres que eu te faça? O que queres?
Quando você começa a dimensionar essa caminhada cristã, quando você começa a observar, entenda, não tem nada de errado. Porque foi aquilo que o pastor Rubens falou aqui. Entenda, o céu, ele quer te tocar, o céu vai te tocar. Mas existe algo mais além do que só o céu te tocando. O que queres que eu te faça? E muitas das vezes, entenda, a gente está diante de Deus e nós já temos uma lista imensa daquilo que nós queremos de Deus. Não está errado, porque esse é o desejo do Pai. O Pai sempre quer dar, o Pai tem prazer de abençoar, o Pai quer fazer com que sobre. Peça, porque constantemente Jesus está te perguntando: o que queres? O que queres? Peça. Qual é o problema de pedir? Porque se eu, como pai, tenho o prazer de dar aos meus filhos, quem dirá Deus? Peça sem dó, peça sem medo. Mas você olha, talvez diante daquilo que você está pedindo, é impossível aos seus olhos acontecer. Ei, Deus é o dono de tudo, por que não te daria? Se nós temos orado e pedido a Deus, casa cheia, casa pronta, qual é o problema? Porque a casa já está cheia, porque, entenda, eu vou só antecipar um ponto, nós não estamos vivendo pela expectativa do que há de acontecer, nós já vivemos pelaquilo que é. A casa já está cheia, a casa está pronta, porque a palavra é. Quando você olha as relações do homem com Deus na Bíblia, você começa a identificar que o mais profundo não são as menções do milagre, as promessas se materializando. O mais profundo é aquilo que Deus tem do homem, não do que o homem tem de Deus. Porque a relação mais íntima e mais profunda está ligado àquilo que Deus tem do homem. A pergunta que nós devemos fazer: o que Deus quer de mim? Porque quando eu começo a observar as promessas se cumprindo na minha vida, quando eu começo a observar as promessas se materializando na minha vida, a pergunta é: o que Deus quer de mim? E quando eu começo a observar Deus, a conhecer com mais intimidade Deus, eu começo a ver que Deus, ele está mais intencionado a não responder perguntas. Porque toda vez que nós fazemos pergunta para Deus, nós estamos estáticos, nós estamos parados. A gente, por ser racional, nós queremos estabelecer a lógica. E para que nós possamos construir algo debaixo dessa razão, nós queremos uma resposta em cima da pergunta que nós damos. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, Deus não está baseado na pergunta, mas na resposta que você dá. Então Deus responde respostas. Deus não responde perguntas. Porque quando você começa a responder, o que você está manifestando é a fé na palavra que Ele te deu. O que aconteceu com Abraão? Abraão respondeu. Olha o nível de intimidade. Porque quando começa o capítulo no versículo 1, Deus coloca em prova e Deus chama Abraão e ele responde prontamente. Existe um nível de intimidade e ele conhece o tom de voz do Pai.
Tudo que Deus queria era uma resposta de Abraão. E o mais interessante é que ele levanta de madrugada. Nós sabemos que naquele momento, naquela época, naquela era, no entardecer, no crepúsculo do dia, eles já se preparavam para dormir. O que seria a madrugada então, pastor Nil? Possa se colocar lá para depois de meia-noite. Não quero estabelecer uma base, mas entenda, querido. De madrugada ele levantou e começou a preparar tudo. Eu acredito que a caminhada dele começou ali quando o sol raiou. Foi até ele preparar todas as coisas. Abraão começou um processo. Desde o momento que ele acorda, ele começou a responder. O mais impactante é que, na verdade, quando nós começamos a ter um entendimento de quem é o Pai ele está pronto para dar respostas, mas não em cima de perguntas, mas em cima de respostas. Nós queremos ser racionais, nós queremos ter a lógica, porque toda resposta ele vem depois, antecede uma pergunta. Ele tem a pergunta primeiro, para depois vir a resposta, mas quando você começa a conhecer Deus, ele lança uma palavra e espera você responder. Quando você responde, ele começa a te dar respostas. Você sabe por quê, querido? Porque na verdade nós estamos dimensionados a perguntar como vai ser, como é que vai acontecer, como é que vai surgir. Nós fazemos essa pergunta e entenda, não estou dizendo que esteja errado você fazer essas perguntas. Mas o que impacta é o nível de fé da sua caminhada com Deus, porque na verdade, quando você começa a dar a resposta, você crê na palavra da que Deus te deu, e você firma na palavra. O que Abraão fez foi andar com aquela palavra, e ele creu, ele continuou crendo firmemente na palavra. Quantas vezes nós caminhamos com a palavra, mas tudo que o inimigo faz é para fazer com que você coloque em descrédito a palavra que foi lhe dada. A resposta de Abraão foi tão intensa, tão profunda, que ele foi o propulsor para abrir as portas para que Deus pudesse entrar novamente na terra. Deus não poderia arrombar as portas da terra, ele não poderia ser invasivo, mas ele precisava que alguém pudesse materializar essa porta aberta. E Deus encontrou no coração de Abraão a oportunidade para que ele pudesse novamente manifestar o poderio dele na terra. Nil, mas em que momento ele deixou de manifestar? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva abriu mão, e pela desobediência, pelo orgulho, tomou o fruto. E aí Deus não tinha a legalidade de agir sobre a terra, mas em Abraão ele encontrou a oportunidade para que através da genética de Abraão, ele pudesse atuar, ele pudesse ter o poder e a manifestação dele, como pai, sobre toda a genética que sairia de Abraão. Deus responde respostas, querido. Quando você olha para o céu ele quer te tocar. O céu, ele quer te tocar. Mas o mover do céu está esperando a tua resposta. O mover do céu está esperando você dar o primeiro passo. Não é ficar estático e fazendo perguntas.
Já tem uma semana eu conversei com um dos líderes, a gente estava num discipulado, e eu falei para ele que ele é rápido para dar resposta, muito rápido. E por incrível que pareça, a velocidade que ele dá as respostas é a velocidade que Deus responde para ele. A gente começa a ver o que Deus vai fazer por causa do nível de resposta que ele dá para Deus. A célula cheia, a célula sempre tendo visitantes, mas tudo porque encontrou um coração que responde rápido. A velocidade que você responde determina a velocidade que o céu vai te tocar com mais profundidade. A resposta do céu está baseada no mais profundo nível em que você está disposto a dar. O que você recebe de Deus, quando é você tocado pelo céu, ele pode ficar no seu tempo. Mas quando você está disposto a dar para Deus, você entra na história de Deus. E quando você entra na história de Deus, você passa para a eternidade. Entenda, é maravilhoso, ver o milagre de Deus na vida de um cego, na vida de um coxo. Mas o mais impactante não está em o cego ser curado. O mais impactante está no que o cego volta e fala: eu quero caminhar contigo. Eu quero te dar algo. E quando o cego que era agora não é cego, ele passa a enxergar e ele quer fazer parte da história. A questão não é você se envolver com o milagre, mas você se envolver com quem faz o milagre. Deus, querido, Ele quer continuar te tocando, Ele quer continuar te abençoando, porque na vida de Abraão, ele entendeu que ele precisava dar a resposta. Abraão entendeu que durante todo o processo, que eu fiz menção agora na introdução, todos os capítulos foi mencionado, ele passou por um processo para chegar no nível que ele chegou. A nossa caminhada cristã, nós passamos por processo. Vai haver o capítulo da sua história, cada capítulo manifesta ciclos rompidos na sua vida. Você rompe ciclos, para que chegue o dia de profundidade de você e Deus. A oferta, ela não quer dizer aquilo que você quer de Deus. A oferta, ela quer dizer aquilo que Deus quer de você. Por isso que quando você olha para esse texto, você vê que Abraão, ele adorou. E essa aqui é a primeira adoração com sacrifício. Porque lá no capítulo 9, Noé também adorou a Deus após o dilúvio. Mas quando você vê, dentro desse contexto, você vê Abraão adorando no sacrifício. Num lugar mais profundo, querido, em Deus, é aquilo que Deus pode ter de você. O
O que nós estamos vivendo nesse tempo agora como igreja, nós estamos fazendo alongamento, nós estamos nos alongando. E para todo músculo que está retraído, o alongamento ele gera desconforto, sim ou não? Para quem faz academia sabe o que eu estou falando. Não é não, pastor Jonathan? O alongamento ele gera desconforto e nós estamos nesse momento de alongamento. Nós estamos nos alongando. Nós estamos preparando o nosso músculo para algo grande. E o que vai acontecer? Não sei. O que eu preciso fazer? Dar a resposta. Esse final de semana, desde segunda-feira, a família que nós cuidamos, dos afegães, a criança está internada desde segunda-feira. E quando foi na quinta-feira, a Jonária ficou muito compadecida e falou: meu bem, eu vou lá. E a pergunta é: quem é essa criança? Quem é esse povo? Um povo que é difícil de instrução, de receber instrução. Você vai deixar seus 3 filhos? Seu esposo está trabalhando, como é que você vai fazer? Não sei. Deus é que faz. E ela foi, passou o sábado, a manhã toda, ela passou o dia inteiro, das 7:30 da manhã até 5:30 da tarde, lá no hospital. Só para deixar a mãe da criança descansar um pouco. Querido, vai ter níveis que Deus vai pedir entrega. Vai ter momentos que Deus vai te pedir entrega. A questão é o quão você está disposto a dar. Porque o momento que nós estamos vivendo, se é de alongamento, o quão você está disposto a dar. Quando Deus chamou Abraão para um nível de profundidade muito mais intensa. E eu comecei a meditar nesse lugar de intensidade, nesse lugar mais profundo. Lá em Cantares, capítulo 1, do versículo 2. Salomão, ele expressa o nível de intimidade. E você começa, por que Deus colocou esse texto, colocou esse livro na palavra? A única coisa que, entenda, quando você começa a ter relacionamento com Deus, Ele quer te mostrar o que Ele quer de você, na intimidade, no relacionamento mais profundo. No versículo 2, beija-me, Ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar, são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Versículo 4, leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos no teu amor. Nos lembraremos mais do que do vinho, os retos que te amam. E aí eu parei, o que são recâmaras? Nil, é um quarto. Nós vivemos momentos da nossa vida em que nós queremos estar na cozinha. Lá na cozinha tem alimento, Deus vai te dar alimento lá na cozinha. Você pode sair da cozinha e entrar na sala. A sala é um lugar de comunhão. Você pode ter comunhão com Deus. Deus está lá. São momentos que você está crescendo. Mas aí você sai da sala, você quer ir para o quarto. No quarto você fica mais à vontade. Você pode entrar num lugar mais íntimo com Deus no seu quarto. Mas tem a recâmara. A recâmara se chama quarto oculto, onde só você e ele sabem onde é que fica. Mais ninguém.
A recâmara é um lugar de um nível mais profundo. A recâmara é um lugar aonde ali você está totalmente para Ele. O que Deus fez com Abraão é chamar ele para um lugar mais íntimo, mais profundo. O que Deus fez com Abraão para que ele pudesse caminhar durante esses dias é para levar para um lugar mais profundo nele. Mas ele precisava ter apenas uma palavra. O que é mais impactante é que Abraão ouviu a sua voz. O mais impactante é que ele ouviu uma instrução de Deus. E você vê que Abraão não tem reservas para poder se manter firme na palavra e dar a resposta. Eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você vai para algum lugar desconhecido, você vai abrir seu GPS. Apesar de você estar dirigindo e precisa de uma atenção maior, você fica atento ao que o GPS está te dizendo. E eu quero te dizer, querido, tem um mistério aí. Por que o GPS tem voz feminina? Ouve a voz da tua esposa. Se a tua esposa é uma mulher que ora, que intercede, ouve ela. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Eu tentei mudar a voz do Waze. Lá tem uma opção lá para botar a voz masculina. Você acredita que não deu certo? Não aguça direito. Mudei. Permaneceu a voz feminina. Por quê? Tem um mistério aí. Ouve a voz da tua esposa, querido. Ouve. Quando nós estamos dirigindo, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Não sabemos as ruas, não sabemos como chegar, mas nós ficamos atentos. Não tem como, é ilógico você pegar, abrir lá o GPS, o Google Maps, o Waze, e você digitar, desligar e botar no porta-luva. Porque essa é a nossa atitude com Deus. Deus te lança a palavra, Deus te dá a palavra, Deus te dá as instruções, você começa a caminhar, mas você pega e desliga e guarda. Tem lógica. Se naturalmente nós nos atentamos ao GPS para que ele nos leve ao destino, quem dirá Deus? Porque é no lugar mais íntimo, mais profundo que nós temos as instruções necessárias para a nossa caminhada. Abraão tinha uma palavra e ele permaneceu firme com essa palavra. A caminhada foi com a palavra. Agora preste atenção. A promessa sempre antecede a entrega. Abraão rompeu o medo, rompeu todos os ciclos da vida dele. Porque quando você olha os capítulos todinho, você vai ver que existem questões emocionais que precisavam ser tratadas em Abraão. Abraão estava sendo preparado para esse dia, para o dia que ele abriria a porta, para que Deus pudesse ter a legalidade sobre a face da terra, sobre a vida de cada ser humano. Porque por causa dele, por causa de Abraão, da resposta que ele deu, eu e você estamos aqui. Nós somos a descendência de Abraão. E por causa da resposta dele, nós estamos aqui. Calma, Nil. E a obra da cruz? Vou chegar lá, calma. Deus vai te dar direções muito loucas, muito intensas. Deus vai dar direções fora da casinha para o pastor Rubens. Talvez vai ficar eu e o pastor Jonathan. E agora? Vamos embora. É isso mesmo? Cremos na palavra, vamos ficar com a palavra. Deus deu a direção para o pastor Rubens, vamos embora, vamos caminhar. Por quê?
Porque existem lugares de intimidade, um lugar profundo, onde a relação sussurra no ouvido. E ali é que vem a palavra. Porque a palavra que antecede, a promessa que antecede a entrega, ele te coloca num processo para te preparar para o momento da aliança. Mas Deus, ele espera a promessa se materializar. Deus, ele não pediu Isaac antes que Abraão tivesse ele no colo. Qual é a promessa que se materializou na sua vida? Deus, ele não quer nada que você faça pelas suas mãos. Ele vai te dar e materializar aquilo que você tem desejado nele, nas tuas mãos. Ele não quer nada que venha de você. Ele quer o que vem dele. Olha que loucura! Por que essas coisas, isso é tão ilógico? A gente não é o porquê, é a resposta. Não se explica. Deus te deu uma família, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma vida financeira confortável, Deus te deu tantas coisas. Deus materializou as promessas na sua vida, mas sabe quando chega o momento da entrega, você retém. Querido, o pão retido, parado, ele emborola. Ele dá fungos, estraga. Não retém. Não retém. Quando chegar o momento da aliança, entrega. Porque não tem a ver com o milagre, tem a ver com quem faz o milagre. A entrega tem a ver com o coração. Tudo que Deus faz, quando Ele chega no nível mais profundo, Ele quer provar o seu coração. Aonde está o seu coração? Todas as provas de entrega. Refazer a frase. Toda prova de entrega tem a ver com o coração. Abraão andou com a palavra. Abraão permaneceu firme com a palavra. Ele te deu uma palavra, querido. E diante de um processo desse, da caminhada, a primeira coisa é não desistir. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão viu um lugar de longe. Foram 3 dias de caminhada. Da madrugada que ele se levanta e começa a fazer todo o preparo. Eu fiz várias formas de imaginar a caminhada. E talvez ali os servos, os 2 servos junto com a mula, e eles estão andando, e ali eu tenho certeza que eles tiveram comunhão, eles conversaram, eles... 3 dias de caminhada, 3 dias de caminhada, a lenha, o fogo, o cutelo, 3 dias de caminhada, e Abraão com uma palavra, 3 dias de caminhada, e Abraão com uma palavra. E o porquê esses dias? Porque eu acredito que Deus deu a opção para Abraão voltar para trás. Volta. Desiste.
que você vai fazer lá? Agora imagina se Abraão chega para os 2 servos e conta o que ele vai fazer. Você entenda em sã consciência, vendo toda a vida do seu senhor. Você acha que os 2 servos permitiriam aquela continuidade de caminhada? Abraão guardou a palavra no seu coração e permaneceu firme na caminhada. Quantas vezes, querido, Deus dá a palavra e você compartilha. E você acha que talvez aquela palavra que Deus te deu vai edificar alguém? Não edifica, porque ela é sua. A palavra é sua. Você não tem que compartilhar, você não tem que repassar, fica com você, até que termine o processo, e você só vai saber quando terminar o processo, quando Deus falar. Não podemos viver com a expectativa do que há de acontecer, mas vivemos pelaquilo que já é. Abraão, ele tinha essa plena certeza. A nossa vida cristã não está baseada naquilo que está para acontecer. Nós já vivemos pelaquilo que é em nossas vidas. Abraão entendeu isso. Ele já se comportava, ele já vivia pelaquilo que a palavra é na vida dele. A aliança, ela é individual. A aliança não tem publicidade. A aliança tem intimidade. Versículo 5. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Fiquem aqui com o jumento. Vai ter processos na sua vida que você vai precisar. Ei, fica aqui. Você não vai entender. Ei, agora sou eu e Deus. Fica aqui. Quantas vezes nós achamos que devemos fazer publicidade ou fazer menção daquilo que Deus está para fazer ou daquilo que eu estou fazendo para Deus? Pessoas que estão à sua volta não vai conseguir compreender o processo. Pessoas que estão à sua volta não conseguem ter o mesmo nível de profundidade que você está tendo, de resposta. Vai ter momentos que você vai pedir: ei, fica aqui um momento, fica aqui um pouquinho, espera. Onde você vai? Espera, eu vou ali. Já volto. Eu não vou pedir oferta. Mas a aliança tem a ver com o coração. A entrega tem a ver com o coração. E Deus, Ele só te pede lá na recâmara com sussurro. Quando você tem intimidade. Tem coisas que Deus vai te pedir, vai ser algo tão convicto dentro de você, que você não vai medir esforços, você vai responder. Mas tem um momento da aliança, sabe? Talvez Deus possa te chamar para o momento da aliança, na hora que você esteja dormindo. E aí Deus fala para você: ei, levanta. Hora da aliança. Talvez naquela semana Deus fale para você: eu preciso de tirar a aliança hoje com você. Faça um jejum. Jejum. Quase que eu errei agora, pastor Rubens. Vai ter momentos da aliança
Vai ter um momento da aliança na sua empresa. Vai ter um momento da aliança no seu ambiente de trabalho. Assim como Abraão, você só precisa estar atento à voz de Deus. A entrega não se repete. Sabe, muitas das vezes nós pensamos assim, eu tenho que repetir a entrega, porque eu já entreguei. Querido, se você já entregou, acabou. Porque Abraão fez uma entrega. Quando nós replicamos a entrega, ela se torna heresia. A entrega, ela é espontânea. A entrega, ela é individual. E ela só acontece no quarto oculto, com sussurro. Não faça barganha com Deus, querido. Eu vou dar minha entrega na expectativa de receber algo. Abraão caminhou com a palavra, mas em momento nenhum houve interesse de receber algo em Deus. Por que, Nil? Eu não anotei aqui, mas lá em Gálatas capítulo 3, lá fala que o Evangelho evangelizou Abraão. Deus evangelizou Abraão, mostrando para ele o que Deus faria através do seu filho. Abraão viu através do Evangelho, se o Senhor, o Pai, fez isso com seu filho, eu também posso. Eu vou te entregar. Através da oferta de Cristo na cruz do Calvário, pelo Evangelho que foi evangelizado a Abraão, ele tomou a mesma atitude. Abraão rompeu ciclos. O que você precisa fazer é romper ciclos na sua vida. Crises e crises, entra uma crise, sai outra crise, e assim por diante. Que isso? É crise no casamento, é crise sentimental, é crise financeira, é crise familiar. Esse lugar do nível mais profundo, ele te leva a um nível de maturidade. E o nível de maturidade faz você romper ciclos. Sai você sair de um lugar para ir para Moriá. O que Deus estava fazendo com Abraão é rompendo mais um ciclo na vida dele. Porque através desse rompimento de ciclo para um novo ciclo, Abraão abriria a porta para que Deus pudesse agir. Só que Abraão fala para os seus servos: fiquem aqui, fica aqui. E aí ele começa a subir o monte. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão responde: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Abraão entra no Getsêmani. Abraão começou o processo dele de Getsêmani. O maior feito de Jesus não foi os milagres. O maior feito de Jesus foi a sua entrega. O que fez o plano se tornar perfeito foi a obra da cruz do Calvário, por amor.
O que tornou o plano se tornar perfeito foi a obra da cruz. E Cristo, Ele se doou, Ele se entregou por causa de uma palavra. Jesus abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha feito na face da terra. A própria palavra fala que não caberia em nenhum livro todos os feitos que Cristo fez. Mas Ele abriu mão de tudo por obediência à palavra, por uma palavra. Ele se entregou. Abraão começa a passar o processo Getsemane. Porque Jesus, quando está lá no Getsemane, ele também tem a oportunidade de abrir mão, de desistir de tudo. E ele pergunta: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ali tem uma vírgula, tem um tempo, percorre um tempo, e esse tempo diz: mas que se faça cumprir a tua palavra. Era uma palavra. E eu acredito que houve um sussurro no ouvido do filho: Filho, eu preciso completar o que o Abraão começou através de você. Eu preciso terminar, porque não tinha como Isaac ser sacrificado. A herança adâmica estava em Isaac. Ele não era perfeito, mas Cristo era. E através da vida de Cristo, Deus sussurra. Eu acredito que houve um sussurro: ei, por uma palavra, por amor, filho. É por amor. Abraão passa pelo Getsemane. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali indicou Abraão um altar. Edificou Abraão um altar, sobre ele dispõe a lenha e amarrou Isaque, seu filho. E o deitou no altar e em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Querido, preste atenção. Em alguns estudos, quando você lê no Velho Testamento, o anjo com a letra maiúscula aponta para Jesus. O anjo do Senhor brandou: Abraão, Abraão. Você vê que Deus não parou de falar. Ele não parou de falar e ele também, Abraão, não parou de escutar. Versículo 12, então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Aqui a cena pronta para o Calvário, onde eu e você deveria estar naquele lugar. Cristo se colocou ali por amor, por causa de uma palavra de amor. Mas, Nil, qual é a diferença do carneiro, da ovelha e do cordeiro? Qual é a diferença? Por que naquele momento tinha um carneiro com chifres? A ovelha, o carneiro e o cordeiro é um animal só. A ovelha é feminino, o carneiro é masculino. E o cordeiro, ele é chamado de cordeiro até o 7º mês. Nil, então peraí.
Quando você fala aqui no versículo 13, ele está falando de carneiro, sim. Porque quando você olha para Gênesis, começa lá no capítulo 12, Abraão ainda era um cordeiro. Ele precisava ter maturidade para chegar no nível de entrega. Quando você olha lá em Salmos, capítulo 23, você vê que o salmista ele tem um posicionamento de cordeiro. Ele começa: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o céu está tocando o cordeiro. Mas quando vai terminando o capítulo, ele fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Ali ele já está com a maturidade de carneiro para o sacrifício. Você vê que a condição de crescimento que Deus estabelece na nossa caminhada é para nos preparar para o dia da aliança. Maturidade. Querido, Deus quer nos levar a um nível mais profundo. A casa já está cheia. A nossa casa já está pronta. Porque nós não vivemos por expectativa do que há de acontecer. Nós vivemos pelaquilo que é. A entrega mostra o nível de maturidade que você tem. Agora, o que entregar diante de Deus? O que entregar? Como manifestar a adoração na entrega? O que entregar para um Deus tão grandioso, tão magnífico, que tem todas as coisas? Lá em Crônicas, capítulo 29, no versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. O que dá diante de um Deus que já tem todas as coisas? Fique de pé. A aliança tem a ver com amor. A aliança tem a ver com o que você vai dar para ser gerado na eternidade. Jesus estava na cruz. E ele termina o relacionamento dele com Deus aqui na terra, expirando. Porque não tinha como ele recebendo, se ele estava no momento de entrega. A nossa relação com Deus é respirando. Mas Cristo ali na cruz, ele termina o seu relacionamento aqui na terra, entregando. Porque a cruz é um lugar voluntário. A cruz é um lugar intencional. Nil é sofrimento. Não é. Porque o próprio Cristo falou: toma a tua cruz e me segue. É abrir mão dos seus desejos, é abrir mão das suas vontades, é abrir mão de tudo aquilo que tem tomado você, tirado Deus do centro, é abrir mão de tudo aquilo que impede a aliança de acontecer. Nil, não se materializou a minha promessa. Permanece na palavra. Para Abraão foi 3 dias e uma subida no monte. Permanece com a palavra. Permanece com a palavra.
Permanece com a palavra. O que tem para entregar para Ele? Porque eu preciso dar uma resposta. A minha célula está cheia. A célula está crescendo. Vão se levantar novos discipuladores. Vão se levantar novos obreiros. A nossa casa já está pronta. Novos anfitriões. As nossas empresas vão se alargar. Vão crescer mais. Os recursos financeiros já estão vindo. Confesso que essa semana foi uma semana de coração apertado. Eu precisava gerenciar e cumprir alguns compromissos na sexta-feira. E eu alimentando o Rubinho com as informações, como é que estavam as contas, as entradas. Eu sei que quando eu abri a conta da igreja na sexta-feira, tinha os valores certinhos para mim poder liquidar todo compromisso que tinha na semana. Eu falei, Deus, é bom demais te servir. É bom demais te servir. Nil, você está dizendo que a gente está em dificuldade? Não. Eu estou dizendo que o milagre está acontecendo, que a nossa casa está pronta. Eu estou dizendo, querido, que nós estamos rompendo a níveis além do que nós possamos imaginar. Tudo está sendo suprido. E o mais impactante não é aqui, mas está vindo de lá. O mais impactante é que quando eu paro para conversar com um dos líderes, eu vejo que o mover de Deus, ele não está isolado, ele está no coletivo, ele está acontecendo. Pessoas estão rompendo os seus ciclos, pessoas estão crescendo. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche seus olhos. O que é que você tem para dar para Deus? Desculpa, o horário já avançou um pouco. Mas qual é a tua entrega? Qual é a tua entrega? A pergunta é: o que Deus quer de mim? Pai, eu quero colocar a tua igreja diante de ti. Pai, que o Senhor venha de forma poderosa e palpável na vida de cada um. O Senhor Deus estabeleceu através da aliança de Abraão, e por causa dessa aliança concretizada, nós somos frutos da obra da cruz, frutos da palavra de Paulo. O Senhor levantou Paulo, Mateus, João, homens que decidiu a entrega, homens que por conta da entrega deles, a eternidade lhes foi lançada. Não ficou parado no tempo, mas saiu do tempo e entrou na eternidade. Senhor Deus, não queremos ficar com nada, queremos te entregar. Nos colocamos diante de ti, Pai.